sou Caxias Popó, neto do primeiro Xoclã que se contatou com o homem não indígena. Antes do contato, o povo vivia mais na natureza, né? No mato, separado, era isolado, selvagem mesmo. Então houve aquela matança dos índios, sabendo que eles eram talvez inocentes. Então o governo naquele tempo, o governo imperial, decretou que era selvagem mesmo, que tinha que acabar. Os bugreiros foram essa gente que trouxeram para acabar com os índios, cortava a orelha, cabeça, braço, sei lá. Isso era um troféu para o Martim Bugreiro, que se você for lá trazer tantas cabeças de índio, você ganha tal troféu. E assim foram indo, né? Então ele já ficava de olho, né? Porque o trabalho dele é só de massacrar os índios. Então a gente fica editando, olha, sofrimento, pegava as crianças lá no mato, considerando nós como uns cachorrinhos, pegava a família e levava. Essa história é muito triste contar, quando a gente lembra e fala essas coisas, né? Porque a gente sabe que na época não tinha defesa nenhuma. O SPI, sob o pálio do Pavilhão Nacional, espera cumprir o seu sagrado dever de proteger e civilizar os índios brasileiros. São os primeiros contactos de duas culturas que se extremam por suas evoluções e suas técnicas e que vão agora iniciar o intercâmbio promissor. É a civilização que chega, será a aliança da paz e da amizade. Proteção dos índios, né? E não era protegido. No tempo do SPI, o branco matava tanto dos índios, mas aqui, ó, por aqui, ó. No tempo do Duque de Caxias que veio Eduardo para cá. O Eduardo era o sobrinho do Duque de Caxias, né? E mandou um tal de Eduardo Silva, né? O esse tal do pacificador que a gente fala, se contatar, ensinar os homens. Ele sabia já falar a língua indígena, apesar de um jovem muito inteligente. E ele foi se aperfeiçoando, seguindo os passos na mata por aqui, e foi aprendendo e aprendeu a nossa língua. Esse contato se deu em 22 de setembro de 1914, lá nas margens do Rio Platê. Então essa é a casa do Eduardo. O portão ficava mais uns 50 metros para frente, 100 metros. Daí a casa dele era alta já com essa estratégia militar de tipo assim, controlar aqueles sentinelas que ficam lá do alto da janela controlando.
Então assim era a casa dele, certo? Por isso que a gente viu, ó, dessa janela aqui dá para enxergar mais uns 500 metros lá para frente, para ver quem se aproximava da entrada da terra indígena. Tipo, era uma base militar assim, porque ele é da linhagem do militar que é o Duque de Caxias, né? Tá. No início ele era uma pessoa boa para convencer, né? Mas depois ele foi, cara, muito carrasco. Ele mandava trabalhar tudo assim, sem ganho nenhum. Plantava arroz, fazia roça, trazia tudo para ele. Um fator principal na vida de um posto indígena torna-se a agricultura. É ela que organiza o trabalho, ensina técnicos, produz renda, insinua os costumes civilizados e encaminha o índio para a civilização rural brasileira. Ele praticamente tratou o povo indígena como animais, né? Botou eles lá dentro, cercou, escravizou isso, na verdade. Por isso que eu não tiro essa avaliação dele, assim, que dele ter tirado os índios do mato, né? Para mim isso não é válido, para mim particularmente. Porque se ele tivesse esse bom interesse, ele não teria feito com que matasse o Brasília. Foi ele que matou o Brasília, mandou, né? Ele tinha os capangas dele, porque o Brasília e Priprá era um grande... Naquela época, o Choclen era um grande sábio, né? Sabia um pouco da política lá de fora e conhecia isso, e via que o povo nosso estava sofrendo muito. Foi para Brasília, lá naquele tempo era Rio de Janeiro, né? Denunciou lá para o SPI, veio com ordem de carta e trouxe o documento, entregou, se encorajou para entregar para o Eduardo e naquele momento ele mesmo entregou e ali ele foi morto. Até nós mudamos esse nome pacificação, porque pacificação ela vem, é uma palavra muito que não teve, né? Mas então nós pensamos assim de botar um nome assim de memória Choclen. Para nós, nesse tempo passado, era melhor. Hoje não se vê mais nada. Então, como diz, hoje nós estamos sofrendo de 1914, 22 para cá, ó. Acabou a dita do barragem. Uma área de perder de vista. São mais de 37 mil hectares de reserva indígena bem no Vale do Itajaí. 120 famílias indígenas vivem na região da Barragem Norte, em José Boatê. Eles vieram para cá em busca de uma área segura, para fugir das cheias do rio Itajaí-Açu, que atinge grande parte da reserva indígena. Há um ano, pelo menos, os índios de José Boatê ocupam a Barragem Norte como uma forma de protesto. Os índios aguardam um estudo de impacto ambiental que não foi feito desde a construção da barragem. Eles pedem moradias, acesso às aldeias e obras emergenciais para a comunidade. Aí começou a afogar os índios no rio, né? Fazendo as coisas tudo no escuro, sem comunicar os moradores, que é a comunidade indígena, que até ali dava enchente ali para cima, que é só o mar. Só o mar. Dali começou a encher o rio, que começava já a arrancar o ranchinho dos índios. Aí começou, né? Até afogou um filho meu que estava com 9 anos. 9 anos, um bate de rapaz. E se afogou porque ela pegou água, pegou a nossa casa, né?
Isso aqui é bem claro, que não foi, o governo não consultou a comunidade indígena, muito menos a liderança. A barragem hoje, as máquinas elas não funcionam mais. Assim que foi retomada a barragem pela comunidade indígena no ano 2014, quando não houve mais chuvas, aí ela ficou aberta. Então, para a comunidade indígena ficou decidido que ela ficasse aberta. E ficou aberta. Às vezes a gente briga com o governo federal, o próprio da justiça mesmo, o juiz, a gente comenta essas coisas, eles não acreditam, né? Quanto à barragem, eu até tive uma discussão com o secretário da Defesa Civil falando dessas coisas, de que ele falou assim, de que caso da barragem, como que vocês não querem deixar arrumar a barragem se tem tantos milhões de brancos que vão morrer por causa da barragem? Aí eu disse assim, não, tudo bem, a gente não veio aqui para brigar, falar de morte, quem vai morrer, vocês estão falando de quem pode acontecer de morrer. Agora nós temos um caso que já aconteceu, nós perdemos 15 a 20 pessoas dentro da barragem, da bacia da barragem. E isso alguém olhou? O governo do estado, vocês olharam? O governo federal olhou? Senhores juízes já olharam isso? Não. Então, quando eu falo essa situação de mortes, me entristece muito esse tipo de coisa, né? Então, isso era trouxe assim um suprimento para nós. Lá também, o pessoal do morador de baixo também levaram prejuízo, sou o contrário. Levaram prejuízo, e nós também aqui. E agora? Vamos deixar assim? Não, penso que os governos devem se juntar e atender. Atender em todo lado, não só um lado. Olha só um lado. Agora, o estrago que foi feito, ele vai ser eterno. Por quê? Porque a cada enchente, somos nós que vamos segurar a barra, como diz outro, para o povo de baixo viver bem. Hoje, se tu quiser cruzar o rio aqui, tu cruza, porque tem lugar que é só areia. Porque se tu fica ilhado 52 dias, segurando a água, 52 dias, né? O que vai restar? Vai restar lodo e areia. Isso dá vontade de chorar. Hoje, para quem está aí, para eles a vida foi sempre assim. Mas para outros que já são mais velhos, eles já sabem da história. Você tinha peixe, era à vontade, tinha fruta do mato, à vontade, tinha gabirova, tinha tanta jabuticaba na beira do rio, o rio baixinho, você podia tomar banho, não tinha perigo. As terras produtivas que a gente tinha, devido à barragem, acabou. Que hoje nós temos laranja aqui, ó, plantado, mas é tudo, como fala o meu pai, tudo laranja inventada, né? Enxertado, as coisas. Mas antes era tudo laranja natural, tangerina natural, banana, mamão. Hoje não vê mais nenhum passarinho, tudo agora estão aí para cima dos morros. Então por isso que, para cobrar isso, que na verdade não vai ter mais retorno, né? Não tem como. E para cobrar isso, é só fazendo esse levantamento dos impactos socioambiental e cultural. Que daí o levantamento é que vai apontar isso. Aí a comunidade, junto com a FUNAI, junto com a liderança, junto com o grupo GT que o governo vai destinar para fazer esse levantamento, é que vai dizer, não, aqui morava fulano, aqui existia imbé, aqui existia aquela semente, aqui existia isso, aquilo. Aí o levantamento é que vai apontar isso. A nossa luta, quando eu era cacique, em 94 até 2002, por 2 vezes. Então a nossa batalha é essa ali. Pagar uma coisa justa. Até deram a casinha só para passar. A casinha deram 90 metros quadrados a casa para nós. 90 metros quadrados lá por lá.
Então, dali essa ali, como se diz, só para endossar a boca, mas nós queremos coisa justa. Olha esse trabalho de ambiental ali, pagar. Eu acho que, na verdade, se fosse pensar em barragem, elas não deveriam existir no meio de uma comunidade indígena. Porque o plano de intenção, ele existiu, né? Mas eu estou 30 anos aqui, o plano de intenção não foi cumprido até hoje. E eu acho que não tem mais como reverter esse caso. Não tem mais como, porque assim, a terra indígena ela foi extremamente desestruturada, em todos os aspectos. O que causou mais prejuízo para a comunidade é a cultura, né? A língua, a religião do branco também veio também, né? Por exemplo, aqui na aldeia, aqui nós estamos agora, a aldeia Pilipatolo, aqui na barragem, tem quatro igrejas. Tudo diferente, mas o mesmo ensinamento de Bíblia. Só muda a placa. Não sei se isso é política também. Né? Isso é muita política, em cada aldeia tem isso. A influência do pessoal de fora também, sim. São coisas que a barragem causou muito, esse impacto aí, deu um prejuízo total para a comunidade indígena. A comida, tanto o peixe se acabou, né? Os peixes que a própria barragem causou esse dano aí, e que lá para cima eles botam veneno na plantação deles, que cai dentro do rio, que contamina também, né? Os peixes que a gente consome aqui, os índios consomem. Então, tem tudo isso. Aí eles jogam veneno no fumo. E esse veneno, ele penetra na terra e desce pelo esse ribeirão aqui, ó, que nem está aqui, ele vai cair lá no rio. E assim vai indo. Aí mata peixe, mata o pessoal que vai tomar banho ou come o peixe. Quanta gente que morreram, mulheres de câncer, estão morrendo aí. Da onde que é? Desse veneno, tá aí, ó, que joga aí no fumo, as plantações, cai tudo lá no rio. E o peixe que nós comemos, o mandim, então tá tudo contaminado, perigoso isso aí. Da onde que vem isso aqui? Né? É proveniente de quê? Dessa barragem? Dessa barragem. Eles não reconhecem que eles estão errados. Eles acham que é os índios que são errados. Que os índios deveriam desmatar tudo, botar esses índios num canto de um lugar aí, encurralado ali, para eles tomar conta disso aqui, para eles devastar, para plantar soja, plantar milho, plantar isso, plantar aquilo. Isso é para o governo, é bom para o governo, é bom para os políticos. E tanto é que existe a bancada ruralista, né? Que hoje defende a causa dos colonos, nada contra os colonos, mas nós temos que lutar o que está escrito na Constituição Federal. Porque hoje dentro da Constituição tem que garante que aonde o índio botou o pé ou aonde ele acampou, aquilo ali é o marco original dele que tem que ser respeitado. Hoje o povo choclen é o único do estado de Santa Catarina e do Brasil. Se entrar em extinção, não existe mais. Estamos aqui cercado por 4 municípios. E esses municípios são totalmente contra nós aqui, por causa de demarcação da terra. E hoje está aí com essa política nacional, né? Quem sabe não vai ser mais demarcado outras terras que está em projeto, né? São 37 mil hectares que está em demanda aí no Congresso. Nós hoje, o que nós queremos hoje é só a terra indígena é de vocês. As 37 mil hectares é de vocês. Então hoje ele está na última instância, está no Supremo, esperamos, aguardando a votação que vai acontecer. Então é como a gente sabe, através desse procurador que é o Dr. Adelar, pode ser
semana que vem, mês que vem, ou daqui 3 meses, ou final do ano, talvez ano que vem, mas a qualquer momento é para bater o martelo. Aí, claro que daí se passar pelo STF, daí claro que o ministro, o presidente que tiver, ele vai ter que assinar dizendo que é terra indígena, porque já é a última instância, não tem mais o que fazer daí no caso, né? Aí entra aquele processo de tirar os colonos, tem prazo para eles se retirarem, né? Essas coisas todas, mas daí já é oficializado como terra indígena, né? Assim que for homologada, todos os colonos vão ter essa, vamos dizer assim, sobreaviso, que primeiramente, pelo que a gente está sendo orientado hoje, assim que for batido o martelo em Supremo, foi decidido que a terra vai ser dos indígenas do Xoclém mesmo, vai haver um pronunciamento de colocação desses colonos. E automaticamente já vai parar com a plantação de fumo e outras coisas mais. E daí já não pode fazer mais nada, né? Então nessa parte onde estão brigando por causa de terra, esses brancos eles usam muito preconceito contra o indígena. Muito. José Boatê até que eles meio que se escondem, mas Vitor Meirelles, por questão de terra, meu Deus do céu. Ali o pessoal ali, eles não conseguem nem ver o índio na frente deles. Eles discriminam muito. É muito preconceito. Parece que os brancos são tudo, pode tudo. E a comunidade indígena nunca pode nada, ou porque é como eu citei para vocês antes. Vai pedir emprego? Não tem. Né? Quer fazer uma compra, quer dar um endereço? Não passa, porque é uma comunidade indígena. Então, assim, por eles serem estudados, por eles serem brancos, por eles serem dessa forma, eu acho que, se tratando de branco, de modo geral, né, que se dizem tão inteligentes e tão cultos, eles deveriam agir ao inverso, né? Sou um Xoclém nativo daqui, nasci, cresci, estou aqui. Todos os meus familiares são daqui e estudei fora, né, mas eu nunca vou deixar da minha cultura. Né, preservar a língua, preservar tudo quanto é que eu sei, assim, até comidas típicas que a gente faz, isso eu vou preservar sempre. Eu nunca vou deixar esse povo meu aqui sozinho. Eu falo que a cultura é nossa mãe. Não tem. Tu vai querer tirar um pedaço de terra meu? Índio, eles falam, índio não precisa de terra. Pra que índio quer terra, né? Mas o índio, ele tendo terra dele, ele tá em casa. É o contato com a natureza, é um contato com uma mãe, sabe? Porque meu avô, meus irmãos, essa gente toda, meus tios, essa gente toda, brigaram por isso, né? Brigaram pelos direitos indígenas e não foram ouvidos. Até hoje eu não sou ouvido por isso, né? E as próprias gerações, a próxima geração que vem, quem sabe não pode ser ouvido também. É uma briga muito longa, de muitos anos, né? Desde a época quando o Eduardo chegou aqui, na época do próprio descobrimento do Brasil, os índios são massacrados, né? Não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? Então é muito triste falar esse tipo de situação, né? Mas a gente fala, a gente é forte, a gente vai ter que ser forte e correr atrás disso, falar com o governo, falar com a justiça, falar com quem for, buscar os nossos direitos, né? É uma pena que eu acho que se o branco aprendesse e convivesse mais com a comunidade indígena e aprendesse mais com a comunidade indígena, nós não teríamos um Brasil tão violento e um Brasil de tanta maldade, de tanta crueldade. A Polícia Civil ouviu testemunhas para tentar identificar quem matou uma das lideranças da reserva indígena de José Boatê. Ele foi agredido na madrugada do dia 1º, mas morreu hoje no hospital. Câmeras de segurança de vários comércios registraram o crime.
Aqui aparece o agressor acompanhado de um cachorro e segurando um pedaço de pau, indo de encontro ao indígena. Eles se falam e Marcondes logo leva a primeira paulada. Foram várias. O agressor vai embora e, quando percebe que a vítima está se mexendo, volta e continua a bater. Foi muito triste. Hoje, igual tu tá falando, hoje ficou vago. Tá assim, perdemos uma liderança muito importante, um professor. Nossa, ele era um ótimo professor, assim, muito do que eu aprendi e muito do que eu quis para minha vida foi porque ele nos ensinou, assim, sabe? Porque como ele já era do movimento, ele nos incentivava a ir para frente com isso, assim, também, sabe? Dizer que a gente não podia desistir, que a gente, como jovem, a gente tinha que ser resistência, porque depois, né, depois que os velhos se fossem, quem estaria ali? Seríamos nós. Ele chegava em mim, nós fazíamos o projeto junto ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E é o nosso direito. Ele conhecia muito a legislação. Então hoje em dia ele faz falta por causa disso, né? A questão territorial ele falava muito, assim, muito, porque sem terra a gente não é nada, né? Ele dizia, sem terra a gente não é nada, sem terra a gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem segurança. Então, assim, é uma questão fundamental, mas para que isso aconteça, a gente tem que estar junto das nossas lideranças. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar. Estudem, meninos, ele dizia, estudem, porque vocês é que vão estar junto com eles, com as nossas lideranças. Eles têm o conhecimento tradicional e vocês vão ter o conhecimento científico e vão estar junto com eles. Então, fica, igual eu falei, fica como uma reflexão para hoje a gente transmitir para eles que eles têm que se conscientizar que não pode se perder, que nós somos um povo sofrido, que lutamos para chegar até aqui, lutamos para ter o que temos. FUNAI, todas essas coisas que a gente tem direito, foi de grande luta, de outras lideranças anteriores, não só hoje. E aí a gente se percebe, se coloca no lugar, assim, o que a gente faz aqui nesse mundo, né? Por que as pessoas nos odeiam pela nossa diferença, sabe? Por que todo mundo tem que ser igual? Eu me pergunto isso muitas vezes, assim, e até quando isso vai continuar, sabe? Será que isso não pode vir a acontecer comigo, ou com a minha filha, ou com os meus irmãos? Marcondes Namblar, músico do povo Xoclém, do município de Victor Meireles, interior de Santa Catarina. Qual é a próxima música? Ató em Chuvai. O que significa em português? No dia que você me deixou. Ichomaticata viang lodia kotute. Bayang lo mai vidi mai lơ được chín nè. Yên cho đi mai lơ mẹ về con lu lu kêu dòng cứ. Pra gente é muito bom, sabe, essa educação diferenciada que a gente conseguiu. Esse diferenciado é uma coisa assim significante, porque tu trabalha uma coisa do teu povo. Já pensou tu começar a evoluir, transmitir conhecimento da tua própria família, dos teus ancestrais? É muito interessante, porque, vamos dizer, o meu filho, ele pode saber de onde ele veio, sabe? Então é muito interessante. O foco maior nosso sempre vai ser focar na cultura. A gente ouvia muito o meu avô falar que iria chegar um momento que a gente teria que ir para a universidade, assim, todos nós, sabe? E ele falava muito, assim, que os brancos não iam mais matar a gente com arma, que eles iam matar a gente a caneta. E a gente tinha que estudar para ter o mesmo nível que eles e poder nos defender o nosso povo. Như mang bếp hít cỏ vết ta hâm còn ve la hít ta vết ta hâm hey